Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aí mais um Entre Linhas. Estou aqui ao meu lado a Stephanie Sampaio, a Roberta Leitão e vamos falar sobre um assunto um pouco polêmico para algumas pessoas. Eu já não vejo muita polêmica, já faz tempo nesse assunto, né? Já que estuda bastante, lê bastante e começa a ver que tem bastante desinformação e muito pouca polêmica. Primeiramente, eu vou deixar para que elas se apresentem, Stephanie, que eu conheci lá em Brasília, na JDB, e depois trocamos, né, o Instagram, o WhatsApp, estamos conversando, uma guria de direita aí que está fazendo conteúdo muito legal no Instagram dela, no Facebook ali, então convidei ela para fazer parte dessa live. Está com a palavra aí para se apresentar para os nossos telespectadores. Bom, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Stephanie Sampaio, eu sou a vice-presidente do Conselho de Mulher, sou também a cofundadora do Movimento Damas de Rosa, né? E uma das bandeiras que a gente levanta, né, nesses dois órgãos e nesse movimento é o antifeminismo, a questão do antifeminismo, a questão da feminilidade e etc. Por aí vai, tudo isso dentro do conservadorismo e dentro da visão da direita, né? Então, acho que basicamente é quem eu sou. Então, prazer, né? Perfeito. E a Roberta, que já participou comigo em alguns vídeos, algumas publicações, a Roberta é uma amiga de longa data, ali de Santa Maria, botou a cara a tapa agora nessa eleição, se elegeu nossa vereadora de direita, conservadora ali, e também está conosco aqui para falar um pouquinho de feminismo. Se apresente, minha vereadora. Bom, já resumiu, né, gente? Então, boa noite, pessoal. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Prazer conversar contigo, Stephanie, pessoalmente, te conhecer. Então, né, ainda que via rede social. E é isso aí, sou advogada, sou professora, né? Sou professora de Direito, sou conservadora, né? E resolvi botar a cara a tapa aí como dissidente, arrisquei, resolvi sair do ativismo político conservador e me elegi vereadora, então, para representar a causa conservadora de direito, defender a família, a fé, a vida, o trabalho, a missão, a pátria, e lutar muito contra o feminismo na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Então, vamos lá, pessoal, vamos conversar. Muito bem, estou vendo aqui o pessoal tá entrando, Jerônimo, Silvia, Flechinha. Um abraço também para minha mãe, né? Se eu não mandar um abraço para ela, depois eu tomo uns tapas aqui. Beijão, Carol. Jerônimo aqui, que é o excelentíssimo da Roberta, que já está zoando comigo por causa da camisa, né? Eu vim aqui até contrariando a menina Damares, né? Eu estou de rosa e não de azul, mas... Então... E nós tínhamos também a Natália Andrade, para nossa convidada também, infelizmente ela não pôde participar por causa de alguns imprevistos, mas já falei com ela também, ela não vai escapar de fazer uma live comigo, e ela tem um outro assunto que ela fala bastante nas redes sociais dela, que é sobre o aborto. Então ela já está convocada para vir aqui falar sobre o aborto, que é um tema que está, infelizmente, voltando à tona de novo, na Argentina, depois agora na Coreia, e infelizmente talvez venha para o Brasil também forte agora em 2021, e vamos então estar mais fortes do que eles para não deixar que eles aprovem aqui. Isso aí. Já conhecendo um pouco as gurias, então eu preparei, digamos assim, alguns temas que eu vou jogar para elas e vamos ver como é que elas se viram. Começar com a Roberta, né, aproveitando que ela é professora, para ela nos dar uma contextualização, um contexto histórico sobre o feminismo, onde é que começou, como é que chegou, né, até 2020. Então, vou deixar a palavra com a Roberta para iniciar, para nos dar essa contextualização sobre esse tema que estamos iniciando a nossa conversa. Pode ser? Pode, perfeito, vamos lá. Então tá, pessoal, assim, ó, a primeira coisa, né, que a gente precisa compreender é que existem inúmeras vertentes hoje em dia, ou dissidências do movimento feminista, mas a gente precisa entender que tem, assim,
alguma coisa que liga tudo isso, né? Que une todas as vertentes, todas as correntes, todas as direções, que é basicamente o pensamento de que homens e mulheres são desiguais, que homens e mulheres têm uma criação diferente, que homens e mulheres têm direitos diferentes e que nós precisamos, como sociedade organizada, então, promover direitos, né, através de lei e ações afirmativas para igualar homens e mulheres. Então, praticamente toda e qualquer linha feminista que se siga desde o início do pensamento, ele vem tratando disso, né? Essa é a historinha bonita do feminismo, né? Essa é a historinha palatável do feminismo. Mas agora a gente precisa compreender a realidade do movimento feminista, como ele surge, porque ele não é um movimento feminino, ele é um movimento proposto por homens na sua origem, ele é um movimento mantido por homens para manipular mulheres. Então, é muito importante que a gente compreenda a essência do movimento feminista, né? Que a gente entenda que ele não é um movimento que protege a mulher, muito antes, pelo contrário, ele usa as mulheres, para que a gente consiga compreender como é que nós chegamos em 2020 com o mundo virado do lado avesso, como a gente vê hoje na questão da moral cristã, dos costumes, da desconstrução da família, né, da desconstrução do cristianismo como base, como célula máter da sociedade. Então, para isso, a gente precisa voltar no tempo, numa fase pré-movimento feminista ainda, porque se a gente for considerar as ondas do movimento feminista, a gente vai entender que a primeira onda se dá a partir de 1848, com o Manifesto Comunista, né, com a primeira reunião das feministas no mundo, aliás, nos Estados Unidos, né, com a Comuna de Paris. Mas antes disso, a gente precisa compreender de onde surgem essas ideias. E aí a gente precisa entender que outra mentirinha palatável do movimento feminista, né, que é a luta pelos direitos civis, a luta pelos direitos jurídicos, a luta pelo direito de igualdade, ela importa muito pouco na sua origem, na sua essência e ao longo do movimento. Por quê? Porque o que importa mesmo, né? E aí a gente vai ter quase um sinônimo do feminismo, do movimento feminista com a revolução sexual, com a desconstrução da moral cristã, judaico-cristã, né? Então a gente vai ter que encarar isso como sinônimo. E para a gente entender de onde surge isso, a gente tem que voltar no tempo. A gente tem que ir lá no século XVIII, meados do século XVIII, mais ou menos 1750, a partir daí, né, quando surge o movimento. Então daí a gente vai pensar então em França, primeiramente em França, que é o berço do movimento feminista, tá? E não é à toa que hoje a sociedade francesa se encontra da forma como está, tão degradada, né? Então a gente vai ter a França, né, sendo o carro-chefe de toda uma reforma social, né, na Europa. A gente vai ter, então, aí vai ter que passar, né, conhecer, e aí fica a dica para vocês pesquisarem, estudarem mais sobre o movimento iluminista, sobre os pensadores iluministas, porque, na verdade, os pensadores iluministas, eles são os primeiros, né, pais do feminismo, e são todos homens, não são mulheres, né? E daí, obviamente, né, gente, a gente tinha, então, um regime na França da monarquia, certo? Uma monarquia fundada no cristianismo, na Igreja Católica, né? E o que esses pensadores iluministas, então, que vão fazer em 1789 a Revolução Francesa, que vão ser o fundamento, o caldo filosófico dessa Revolução Francesa, né? O que eles buscam destruir? Exatamente essa hegemonia cristã que dá, então, aos monarcas o poder de governo. E aí a gente começa a entender
outra questão, que o feminismo, enquanto, né, tipo, sinônimo de revolução sexual, é muito mais usado como uma forma de controle político, né? Que a liberdade, quando eu dou liberdade sexual para o indivíduo, que é uma coisa tão fisiológica da pessoa, automaticamente ele se sente livre e nem percebe que eu acabo controlando a vida dele em outros campos, que eu acabo restringindo a liberdade em outros campos. Então é sempre uma troca, né? O movimento feminista não é bonzinho, ele não é igualitário, ele não busca proteger a mulher, e sim usar a mulher, né? Então a gente volta lá nos iluministas, que enxergam o quê? Bom, a gente precisa questionar essa formação cristã da sociedade, porque a gente precisa, de certo modo, tomar o poder, derrubar a monarquia, e para isso a gente precisa de suporte filosófico, né? Então, a gente passa absolutamente de um culto a Deus, né, para um culto à razão. Então, Deus deixa, a metafísica deixa de existir como prioridade na vida do ser humano, e as nossas crenças, a nossa fé, naquilo que a gente não consegue visualizar, e só passa a existir aquilo que for material, que depois vai ser revisto lá pelo materialismo do Marx, né, e do Engels, tá, né, no marxismo, e passa a existir aquilo que for fruto da razão humana. Lembram lá do Descartes, do penso, logo existe, aí a gente vai ter Voltaire, e vai passar por N pensadores iluministas, né? Dentro destes pensadores iluministas que são anticristãos, e aí a primeira base do movimento feminista, que a gente se engana quando a gente pensa assim, ó, e as primeiras feministas eram cristãs, elas eram boas, elas defendiam a família, depois o movimento desvirtuou. Não, gente, isso nasceu lá em 1750, quando ainda não se falava em feminismo, né? Lá na Revolução Francesa, quando a gente ainda não falava em feminismo, lá os iluministas, então, que começaram a difundir essas ideias, né, pensavam em quê? Em liberdade sexual, em revolução sexual, em desconstituir o casamento, né, em tornar o divórcio um instituto fácil e forte, né? Então, toda essa questão é muito importante, por quê? Porque hoje em dia, as feministas estão aí batendo panela, tudo pelado na rua, pintada dos pés à cabeça, né? Dizendo, porque o meu corpo, minhas regras, porque eu me relaciono sexualmente com quem eu quiser, porque eu caso se eu quiser, com quem eu quiser, isso é um direito meu. Gente, vocês foram usadas, filhinha. Se vocês não sabem, isso é bom que aprendam. Isso saiu da cabecinha torpe do Marquês de Sade, por exemplo, que a gente traz para a nossa vida, né, conceito de sadismo, de maldade, né? Marquês de Sade foi o primeiro a falar sobre movimento, sobre feminismo, sobre a semente do pensamento feminista. E ele era um pornográfico, né? Ele era um misógino, realmente misógino, que detestava as mulheres, que via as mulheres, enfim, como apenas um objeto sexual. Né? E ele foi o primeiro a falar que casamento é errado, que divórcio é bom, que pode se relacionar com quem quiser, do jeito que quiser, enfim. Então, a gente volta lá na França. E aí a gente vai ter os primeiros, né, movimentos feministas, a gente vai ter vários autores homens, então todos os iluministas defendiam isso, porque eram anticristãos, defendiam a derrocada da fé cristã, tá? Seja a Igreja Católica, ou ali já tinha acontecido a reforma religiosa, enfim, né, então dos protestantes como cristãos, tá? E o que acontece, né, a gente vai ter, então, alguns autores muito fortes, como o Marquês de Sade, como o Godwin, tá? Que depois casa com a nossa primeira feminista que escreve alguma coisa lá, que tem a matriz do feminismo, né? Que é a Mary Wollstonecraft, tá? Que ela fala que ela era uma feminista
Mas ela era uma feminista da época dela, né, gente? Pensa isso lá em 1700 e Guaraná com bolinha, né? Então, pensem. Primeiro, ela era iluminista, ela era racionalista, tá? Então, o primeiro livro que ela escreve, e acho que a única obra dela, que até não tem muita relevância para o movimento, né? Mas depois da sua morte, enfim, acabou sendo venerada. Ela nem tinha se relacionado com homens ainda, o que ela vai dizer? Ela vai dizer assim, não, porque nós, mulheres, somos capazes de racionalmente conduzirmos a nossa vida, de escolhermos bons casamentos, de escolhermos com quem nos relacionar. Aí o que a Bonita fez? Foi lá, né, se relacionou primeiro com um lorde americano, na verdade, tá? Que era contra o casamento, que era contra as relações estáveis, que era a favor do divórcio, tá? Ela se envolve com ele, né, que é o Gilbert Enlai, tá? Ela se envolve com ele, ela engravida dele. E o que o Bonito faz? O que acontece geralmente, né? Pode, deixa sozinha. Então, ela é a primeira feminista, mas ela é a primeira vítima do feminismo. Aí, ela se reencontra lá na vida com o Godwin, que ela já tinha se encontrado, né? O William Godwin, que aí sim é um escritor forte, de ideias contra o casamento, contra o cristianismo, a favor da liberdade sexual, da revolução sexual, da liberação de tudo e mais um pouco, né? E ela se encontra com ele, e se relaciona com ele, e tem uma filha com ele, outra menina, tá? E ele e ela, os dois defendiam que o casamento era ruim, que tal, ok. Só que antes disso, antes dela se encontrar com o Godwin, ela passa todo tipo de miséria, ela tenta suicídio, porque ela tem uma filha em 1700 e tanto, solteira, né? Então, sem ninguém para ajudar. E aí ela entende que então ela precisa de alguém que ajude ela a criar esta criança. E aí ela se relaciona com o Godwin e acaba engravidando de novo. E eis que ambos gênios, defensores do feminismo, entendem qual é a função do casamento. Manter a família, né? Criar os filhos. Manter a mãe e os filhos protegidos numa unidade familiar. E mesmo ambos sendo totalmente contra o casamento, eles vão contra tudo que eles dizem e eles casam. O Godwin casa com a Mary, né? E aí, dessa união, então, nasce uma outra menina, ela morre no parto, uma história super trágica, assim, e acaba nascendo a Mary, que hoje é conhecida como Mary Shelley, né? Que é a autora lá do né, que a gente conhece, tá? E também foi uma feminista, e o marido dela, o Percy Shelley, também defendia a destruição do casamento, enfim. Então, assim, a gente precisa compreender que o movimento feminista, ele nasce das cabeças mais perversas masculinas. E nasce com que intuito? Né? A raizinha, a sementinha do mal, nasceu com o intuito de destruir a família, de destruir a sociedade, de afastar a mulher de casa, né? E de destruir a fé cristã, basicamente. Então, de destruir a sociedade. Então, a gente precisa compreender que as feministas, quando estão lá batendo panela, elas não estão lutando por elas. Elas estão sendo usadas ou para mudar um sistema, um status quo, ou para manter um status quo, né? Porque foi assim que tudo começou, né? Muito cedo, os racionalistas entenderam que o ser humano, instintivamente, fisiologicamente, né, ele tem necessidades sexuais, né, e começaram a manipular isso para, como eu disse para vocês, né, como a gente estava conversando, para dominar as pessoas a partir disso, porque no momento que eu te dou mais liberdade sexual, tu te sente mais livre, porque a coisa mais, além de comer, né, de fazer algumas necessidades, outras necessidades fisiológicas, né, que são mais excrescências, o sexo é uma necessidade fisiológica. E como é que tu domina o ser humano a partir disso, né? No momento que tu dá liberdade para a pessoa, ou pelo menos dela pensar que ela tem liberdade, ela pouco se importa se ela vota, ela pouco se importa se ela tem propriedade, ela pouco se importa se ela pode se candidatar, ela pouco se importa se ela pode se divorciar, né? Então,
é tudo, na verdade, de engodo. As causas feministas, elas são bonitas, são palatáveis, são fáceis de aceitar, mas a raiz está em destruir a sociedade judaico-cristã, em destruir as bases morais da nossa sociedade. Os direitos civis, os direitos políticos, os direitos jurídicos, eles vêm como algo assim, né? Uma propaganda para ficar mais legal das pessoas comprarem. Tipo, vamos fazer todo mundo igual. Gente, mulher e homem não é igual. A gente não consegue ser igual fisicamente, né? A nossa força não é a mesma, a nossa resistência não é a mesma. Tem que ter cota para mulher na empresa, sei lá, numa metalúrgica, na construção civil. Experimenta carregar um saco 50 quilos de cimento o dia inteiro e vê se consegue, sabe? Então, assim, eu não sei vocês, eu tenho raiva de quem rasgou o sutiã em praça pública. Raiva! Porque a gente acabou tendo e nós mesmos, mulheres, ao longo da história, e claro, a gente vai entrar na questão do globalismo, aí então falando da primeira onda, né, que parecia tudo muito lindo, que as sufragistas, que foram as primeiras feministas, lá na década de 20, por aí, a partir de 1900, então, né, elas eram defensoras da igualdade, elas eram abolicionistas, elas eram cristãs, elas começaram como cristãs. Já deixa eu falar, Lucicente, rapidinho, deixa eu terminar, tá? E, então, essa é a primeira onda. Mas, na verdade, elas viraram, né, elas usaram o cristianismo, na verdade, dos protestantes, tá? E todas elas viraram abortistas, todas elas viraram, né? Enfim, defensoras dessas causas. E a terceira onda, só para o pessoal entender, então, é mais uma forma das mulheres serem reféns, porque a terceira onda vem ali em 1960, 1970, né, com a revolução farmacêutica, que, em tese, né, libertou as mulheres do seu fardo da maternidade, com a pílula anticoncepcional, com os métodos contraceptivos. Então, aí a gente retoma a questão da revolução sexual, que na segunda onda tinha sido esquecida, tá? Beijo. Muito obrigado, Roberto, e até eu falando mais cedo com o Jerônimo, né, o esposo da nossa vereadora, ele falou, tá lá estudando, tá lá, não para de ler, não aguento mais sobre feminismo em casa. E eu acho muito bom a explicação histórica, até porque na primeira live, nós falando sobre Natal, o Guilherme fez uma explicação histórica muito fantástica também. Então, exato, essa parte histórica é muito rica para nós continuar agora, né, o nosso debate. Ele estava falando sobre... eu não interrompi antes, só levantei a mão, porque vai que tem um feminista aqui, aí vai dizer que é man interrupt, mansplaining, né? Não, mas aqui não tem isso. E nessa segunda onda, que seria a parte de direitos civis, que é a que a maioria das mulheres, até algumas mulheres de direita, eu vejo falando dela, mas eu sou feminista. Mas como que é feminista de direita? Não conheço feminismo. Não, mas é por causa da igualdade, direito civil. Só que, quando é que foi a primeira reunião que teve de mulheres para debater direitos civis? E onde é que foi? Foi lá nos Estados Unidos, numa igreja. Protestante, porque nenhum outro local aceitou mulheres debatendo direitos. Exato. As portas foi uma igreja. E lá, quase tudo que elas levantaram, eu também dei uma estudadinha, né? Quase tudo que foi aprovado de forma unânime. Menos uma coisa que elas levantaram, mas teve discussão e não foi aprovada: o direito ao voto. Então lá já queriam o direito ao voto. Só que o problema é que o homem conseguia o direito ao voto quando atingia a maioridade, mas também quando ele atingia a maioridade, ele tinha que servir o exército. E as mulheres, naquele momento, debateram que era um ônus muito ruim, elas não quiseram votar, porque elas teriam que ter também esse dever. Então, o direito ao voto, e elas
normalmente colocam para si, para o movimento feminista, essa conquista, não foi o movimento feminista. Na Suíça, em 1960, né, os homens tentaram implementar o voto feminino. Elas fizeram uma campanha não querendo voto feminino. Né? Na Inglaterra, teve um partido político contra o voto feminino e tinha mais de 40 mil mulheres. Então, onde é que o direito das mulheres? As mulheres conseguiram o voto muito mais tarde, mas porque elas quiseram também o voto mais tarde. E aqui no Brasil, quando tinha movimentos do sufrágio feminino, eles não conseguiram nada. A primeira mulher a ter o título eleitor no Brasil foi a Celina Guimarães, e ela conseguiu o título graças ao marido dela. Foi o marido dela que foi lá e fez o título dela. E até eu separei aqui a frase E ainda dela. tem feminista que diz que foi ela, né? Eu separei a frase dela aqui para não falar errado, que falava, tu deve movimento feminista. E ela, não, eu não fiz nada. Tudo foi obra do meu marido, empolgado com a participação da mulher na política, e por coerência ele começou pela mulher dele. Então ela coloca que esse direito não foi o feminista que conseguiu para ela, foi o marido dela. Então, e nos Estados Unidos, depois, quando entra a discussão do voto feminino, quem coloca em pauta foi um senador republicano, conservador. São sempre os homens. No Brasil, foi o deputado César Zema, que era um baiano, que colocou isso em discussão. E quem que era o deputado César Zema? Era da elite. Ele era branco, era médico, cristão, burguês, hétero, conservador. Ele que pautou o voto feminino. Dando uma ajuda no contexto histórico e começando já a falar de algumas farsas, né, do feminismo. Eu acredito que a Stephanie tem algumas outras farsas aí para desmistificar. Até é uma pergunta que eu ia fazer para a Natália, então eu dei uma estudada aí sobre o voto, eu ia perguntar para ela. E algumas farsas, né, do feminismo que as mulheres adoram falar, mas vários personagens, como Simone de Beauvoir. Eu moro em Porto Alegre e acredito, o nome do prédio que eu moro é Edifício Simone de Beauvoir. Eu estou dando graças a Deus que acredito que uma semana eu estou em reforma do apartamento que nós compramos em família agora, eu estou me mudando desse prédio que tem esse nome complicado. Eu tenho vergonha de falar onde é que eu moro. Dá só o número, né, do prédio, tipo. Stephanie, o que tem para falar sobre Simone de Beauvoir para nós? Bom, vamos lá. Na verdade, eu trouxe dois exemplos de feministas, né, que, como você falou, até a questão do aborto, que você vai falar com a Natália mais pra frente, eu trouxe um exemplo que é a Margaret Sanger. Para quem não sabe, Margaret Sanger foi quem começou o Planned Parenthood, que é uma linha de clínicas abortivas nos Estados Unidos, né? E ela tinha uma frase que era a seguinte: pessoas de cor são como ervas daninhas e devem ser exterminadas. Essa é uma frase dela. Ou seja, a gente fica bem evidente nessa fala dela, né, que ela era uma pessoa extremamente racista, né? Ela era uma feminista, sexóloga e enfermeira americana, e ela defendia como pauta principal do seu ativismo político justamente o controle de natalidade, sendo uma eugenista declarada. Inclusive, né, sobre essa questão da eugenia, ela participava da Sociedade Eugenista Americana. E lá dentro ela defendia que ela iria conduzir o país e o mundo para uma raça mais limpa. Muito similar ao nosso colega lá, Hitler, né, que pregava mais ou menos a mesma coisa, né, de uma raça pura, algo do tipo. E a gente sabe, né, todo mundo sabe quem ele era. Ela participou também em 1939, na verdade ela não participou, ela foi a mente pensante desse movimento, desse projeto chamado Negro Project, que se tratava de projetos contrários ao nascimento de negros nos estados do Sul. Então, essa linha de Planned Parenthood, né, que se chamava, na verdade era o primeiro nome dela, mas foi conhecido popularmente como Planned Parenthood, depois virou o nome oficial. Ela é uma coincidência, que não é tanto coincidência assim, é que se situava justamente em bairros onde tinham mais habitantes negros do que habitantes brancos. Então, ela propositalmente botava clínicas de aborto, né, nesses bairros onde ela conseguiria fazer mais mulheres negras abortarem do que mulheres brancas.
E isso é uma feminista, né? Uma feminista declarada, que defendia a eugenia e tudo mais. E a outra... Você tá conseguindo me ouvir direito, gente? Que eu tô com medo de estar bugando aqui. Tá conseguindo me ouvir? Não sei se dá pra ouvir. Tá perfeito, tá perfeito. Tá, que bom, graças a Deus. E a segunda que eu queria falar é justamente Simone de Beauvoir, né? Que era uma nazista, pedófila, missândrica e misógina. E ela, assim... A história da Simone é bem, assim, curiosa, porque ela, em si, era uma grande contradição do movimento feminista. Ela mesma afirmou, né, que o movimento não passou de agitação simbólica. Ou seja, uma feminista afirmando que o feminismo foi inútil. Né? Entre 1944 e 1943 e 1944, quando a França estava sob ocupação nazista, né, a Simone trabalhou como diretora da sonografia para a Rádio Vichy, não sei direito como fala, que era uma estação de rádio estatal na assim chamada Zona Livre, né, da França. E após a capitulação da República Francesa diante da Alemanha nazista, em 1940, ela começou a cooperar, né, com o regime nazista. Então, enfim. E dizemos assim chamada porque o regime de Vichy, embora teoricamente neutro do ponto de vista militar, era de fato um colaborador ativo do regime nazista. Né? E hoje é reconhecido por todos os lados envolvidos, né, nesse momento, que a Rádio Vichy era parte da voz, de fato, da propaganda nazista. Ou seja, eles disseminavam propagandas nazistas nas ondas de rádio francesas, né? Mas alguns defensores de Simone de Beauvoir podem dizer que ela foi obrigada, né, pelas circunstâncias, a trabalhar lá. Assim como muitos indivíduos hoje ainda afirmam que foram forçados, né, a colaborar com todo o regime nazista que acontecia lá, durante o regime comunista, enfim. Mas as manuscritos, né, que a Simone de Beauvoir fez, né, tudo que ela escreveu daquela época, durante o período, que foram revelados posteriormente, contam uma história diferente, né? Mesmo, e ela é uma grande autora, né, do feminismo, ela é um grande ícone do movimento feminista, também francesa, né, como a Roberta até falou, que foi lá na França, que foi o berço do movimento feminista, né? E, enfim. Mas autoras feministas como a doutora Ingrid Gauster, que é uma autora feminista, ela dedicou anos da sua vida estudando Simone de Beauvoir, ela teve que admitir, mesmo constrangida, né, que a atitude manifestada por Beauvoir, como diretora de cenografia na máquina de propaganda nazista, era, no mínimo, ela colaborando sutilmente, né, com o regime, e a forma pela qual ela chegou àquele trabalho não foi via coerção, mas sim por uma escolha perfeitamente consciente dela. Ela sabia o que o regime pregava e ela decidiu que ela iria apoiar isso. Ela já era membro do sindicato de funcionários públicos e poderia facilmente ter trabalhado em algum outro órgão, como uma prefeitura, por exemplo. Mas ela teve que escolher, né? Ela teve que escolher trabalhar em algo que não fosse ensinar, porque ela foi afastada do cargo dela como professora, justamente pela questão da pedofilia que ela e o marido dela, Sartre, defendiam, né? Então a carreira dela estava encerrada, apesar de ela já ter as qualificações e prestígio necessário para ensinar, dado que ela tinha, já que ela teve segundo melhor desempenho como estudante de doutorado na turma dela, né? Ficando apenas atrás do seu amante, que em seguida se tornou seu marido, que é Jean-Paul Sartre, que é até conhecido como um pai da filosofia, enfim, né? Principalmente pela esquerda, que reconhece ele mais assim. Boa noite, estão dando boa noite pra gente. A razão pela qual ela não podia mais lecionar está relacionada justamente ao que eu falei anteriormente, né? A questão da pedofilia. Ela e Sartre, em 1943, ela, né, foi demitida justamente por esse comportamento que levou à corrupção de menor, que foi pelo que ela foi acusada e resultou sendo expulsa da escola onde ela lecionava, né? O interesse sexual dela e do Sartre é um tema que foi recorrente durante toda a sua vida. Enquanto Simone era solteira, né, enquanto ela namorava Sartre, eles viviam num relacionamento aberto, né, ou seja, eles eram livres para ficar com quem eles quisessem. E a partir do momento que eles se casaram, não sei, como alguns casais fazem para querer apimentar um pouco a relação, só que a maneira deles foi bem diferente, né, no mínimo, assim, por assim dizer. Ela meio que seduzia crianças, né, entre as que ela ensinava, tanto meninas quanto meninos, estuprava as crianças, né, obviamente não tinha relações sexuais com elas, e em seguida o seu marido, Sartre, fazia o mesmo ato com todas essas crianças. E o resultado disso foi várias crianças que resultaram em traumas, até suicídios, várias se suicidaram e tudo mais.
E ela e o marido dela estavam entre os primeiros filósofos que tentaram unificar o gênero literário, que se iniciou nos anos 1930, se eu não me engano, e durou até 1980, por aí, na Europa Ocidental, né? Chamado Pedofilia e Pedagogia Feminina. Ou seja, defendendo justamente, abertamente, a pauta da pedofilia, né? Ela tentou essa unificação com o seu ensaio, chamado Brigitte Bardot e a Síndrome de Lolita, né, publicada pela primeira vez na revista Esquire, não sei direito como fala, Esquire, não sei, francês, em 1959, né, e republicada várias vezes até meados dos anos 1970. Né. Nesse ensaio, Simone de Beauvoir, ela glorifica Brigitte Bardot pelo seu aspecto físico infantil, né, ela glorifica ela por se parecer com uma criança, né, por ter um aspecto infantil, que retém a perfeita inocência inerente no mito da infância, né, segundo ela, e então apresenta como uma rondine para as meninas, que as libertaria e as empoderaria para além das correntes que as subjugavam. Ou seja, dando aquela ideia de que a criança ela precisava dessa ideia sexual desde cedo, dessa questão do sexo e tudo mais. Não só ela incentivava isso, como ela vivia isso na vida dela prática, né, junto com o marido dela. E já em 1977, Beauvoir, juntamente com a maior parte, né, da elite marxista francesa, assinou uma petição exigindo nada mais, nada menos que a legalização da pedofilia e a libertação imediata de 3 indivíduos condenados a cumprir longas sentenças de prisão por explorarem sexualmente vários meninos e meninas com idades entre 11 e 14 anos. Ou seja, você vê daí que são realmente crianças pequenas, não são nem adolescentes ainda, né? A gente vê a partir daí. E, basicamente, essas são as duas feministas que a gente tem aí como exemplo. A gente vê que são pautas completamente contrárias ao cristianismo, contrárias à família tradicional, contrárias à infância. E são as duas feministas que eu ia trazer, né? E, em seguida, falar mais um pouco de Simone na pauta de cristianismo e feminismo. Perfeito. Só dando um complemento, e aí deixa a Roberta também falar na sequência, se ela quiser falar um pouquinho sobre alguma dessas outras fraudes que o feminismo tem. Quando falava ali da Simone, do marido dela, né, era um negócio perverso, né? Ela atraía alunas menores de idade para fazer sexo e depois ela levava também para a mesma cama do Sartre. E eu vi alguns vídeos já faz tempo da nossa deputada de Santa Catarina, Ana Campanholo, que ela tem um livro sobre feminismo, perversão e subversão. Conta várias dessas histórias. E ela falou justamente disso aí, várias gurias, várias crianças que tiveram esses casos, depois teve suicídio, teve guria que teve que abortar 5 vezes, gente tentando se matar, gente indo por caminho das drogas, depois de ter a cabeça totalmente ferrada, para não dizer palavra pior, pelo casal Simone e Sartre. Então, como que essa pessoa, né, a Simone de Beauvoir, é a grande exponencial do feminismo, eu não consigo entender como tem pessoas que são cristãs, né, que se dizem feministas. Sabe quem é a Simone de Beauvoir? O que ela fazia, o que ela defendia? Tu não tem como ser, né, cristã e feminista ao mesmo tempo. É uma coisa inconcebível. E essa, né, é a próxima pergunta para ti, mas Roberto, tem algum comentário, algum acréscimo aí também para nos brindar? Sem áudio. Ah, o áudio dela. O meu hostess. Enfim, voltando na questão das fraudes feministas, né, uma das coisas que aí também a gente vai voltar lá na idade, antes da Revolução Francesa, por ali, que a gente precisa entender que as feministas defendem, né, da ideologia de gênero, porque a gente tem que entender que além do movimento feminista ele não ter nascido feminino, como as mulheres não engoliram tão bem, mesmo com todas as historinhas bonitas, a pauta, ele acabou se transmutando, né? Hoje vocês devem ter amigos homens que são feministas, e mulheres como nós que não são feministas, né? Então,
gays são feministas, trans são feministas. Como é que isso acontece, né? Porque o movimento precisou se transmutar, né? O sujeito do movimento, porque ele não acabava não atingindo mais as mulheres, né? E aí nasce nessa semente do mal, como a gente fala, a questão da ideologia de gênero, lá com a Mary ainda, né? Eu quis trazer, entre tantas, porque foi a primeira a escrever sobre isso, né? Por quê? Porque ela diz que como a gente, enfim, né? Ela parte do pressuposto que as feministas usam hoje, que as diferenças entre homens e mulheres, elas se constroem socialmente, elas se constroem culturalmente, né, e não biologicamente, que é um absurdo, né? Ela diz que, então, a educação precisa ser uma educação hegemônica, uma educação hegemonista, para que crianças recebam a mesma educação, tanto sendo homens quanto mulheres, né, para igualar, e que, então, gênero é uma construção social. Essa função nasce lá na Revolução Francesa, né? E aí as bonitas acham que elas estão inventando a roda, né? Mas não, nasce lá no século XVIII, né, gente? 1700, tá? Então, aí também nasce, e é importante a gente que está aí na política, que está pensando como cidadão, questionar a questão da educação obrigatória estatal, né? A questão da gente não ter a possibilidade de um homeschooling, porque a educação estatal é defendida exatamente para isso também, para que o Estado, né, dê uma educação hegemônica para meninos e meninas, né, e que este gênero se construa socialmente de acordo com o que as crianças acharem melhor. Só que a gente, apesar de hoje em dia todo mundo realmente ter que passar por uma educação pública ou privada, mas estatal, controlada pelo Estado, né? Vamos combinar. Meninas continuam gostando de rosa e meninos continuam gostando de azul. Meninas continuam gostando de moda e meninos continuam gostando de carros. Não que a gente não goste de ambas as coisas, mas existem preferências e essas preferências não podem ser ignoradas. Então, essa é mais uma fraude do movimento feminista. E é, assim, a sementinha do mal de hoje, né? Antes de passar para o Stephanie, só um beijo para minha avó, senão, né? Também a avó assistindo. Beijo, dona Sandra. Ai, que fofa, ela tá participando bastante da live. E uma coisa assim que eu acho que pelo menos dá para dizer de bom, se é que dá para dizer alguma coisa de bom, da Simone de Beauvoir, é que ao contrário de várias feministas de hoje em dia, várias socialistas, comunistas de hoje em dia, como Manuelas e outras que a gente exportou aí para o Brasil inteiro, como a Maria do Terço, né? Pelo menos ela não era hipócrita. Ela fazia coisas do que ela escrevia. Ela era pedófila, ela escrevia de pedofilia. Ela era a favor da pedofilia. Então, pelo menos isso. Ao contrário dessas que estão atualmente aí, que até teve de novo, voltando na Ana Campanella, teve uma vez que ela foi no Pânico, ela e a Manuela. E aí ela pegou o livro da Manuela e destrinchou todo o livro, dizendo a Manuela tem um livro praticamente conservador, ela quis formar família, quis casar, preferia não trabalhar para ficar com o filho. Ela não era um livro feminista, apesar de que ela fez um capítulo dizendo que era feminista, mas a trajetória de vida dela mostrava outra coisa, ou seja, uma hipócrita, né, querendo surfar uma onda por causa da ideologia. Passamos para a Steph para fazer esse comparativo, né, sobre o cristianismo e feminismo. Tem como ser as duas coisas? Não, e um ótimo, eu acho bacana, só ressaltando aqui que você falou da Simone, não era uma hipócrita, né? Porque justamente ela mesma, e eu acho que até como feminista, ela foi bem sincera em falar que o movimento não fez nada, né? Ela mesma fala, as mulheres nada conquistaram, tudo que elas têm é porque os homens concordaram em lhes conceder, né? A Ana Campanella, inclusive, cita isso no livro dela, né? E além disso, ela fala,
Mas o que é isso? E além disso, ela fala... como é? Ela fala que o movimento feminista não passou de agitação simbólica. Ou seja, é uma feminista que fala, tem um movimento, eu defendo ele, mas eu reconheço que ele não fez nada e que tudo que a gente conseguiu foi graças aos homens. E um exemplo disso é justamente o direito ao voto. O direito ao voto é um exemplo perfeito disso, porque ele prova que, beleza, as mulheres conseguiram direito e tudo mais, né? Legal, mas quem foi que nos deu? Né? Getúlio Vargas nos deu lá como se fosse praticamente um presente, né? Porque não teve como, até o Luiz falou, a obrigação civil de se alistar para o exército, né? A mulher pode votar, não tem obrigação de se alistar, é voluntário, né? Hoje em dia, né? Teve até aquela questão lá que queriam obrigar, não sei direito no que se resultou, mas o fato é que ele deu como se fosse um presente, né? Deu um direito e não cobrou uma obrigação, que era o caso dos homens. E a gente vê nisso até que o feminismo ele não quer igualdade. Ele busca privilégios. E não é para todas as mulheres. É para as mulheres que pensarem igual. A Manuela Dávila é um ótimo exemplo aí da hipocrisia feminista, porque você vê não só ela, mas várias outras aí, né? Que pregam aborto, pregam a destruição da família, mas para elas é ter filhos, ter marido, ter família bem construída, né? Bem, enfim, ensinada e tudo mais. E a Manuela, por exemplo, a gente vê que ela é aquela que vai no modismo, né? Ela vai na moda do que tá acontecendo. Quando era feminismo, ela tava lá defendendo o feminismo e tudo mais. E agora, quando o Bolsonaro se elegeu, a primeira coisa foi ir pra missa. A primeira coisa foi ir pra missa, até cantou hino lá, tal, né? Louvou, orou, rezou. E antes ela dizia que não acreditava em Deus, nem na existência de Deus. Aí não conseguiu se eleger, né? Como vice do Haddad. Posteriormente, tentou novamente pagar de conservadora se fantasiando de Michele Bolsonaro, né? Não conseguiu novamente. E quem sabe em 2022 ela não venha como freira agora, né? Dizendo, não, gente, fiz o voto do celibato, de agora em diante eu sou aqui freira, votem em mim. Aí quem sabe ela se elege, né? Mas, enfim. Até mesmo com o filho dela, ela sempre comunista e contra capitalismo. Quando foi nascer filho, quando foi casar, ela foi para os Estados Unidos comprar tudo, né? Não. Né? Pois é, exatamente. Ela até tem uma entrevista dela que perguntam pra ela: o seu comunismo você quer implantar no Brasil vai ser como Cuba, vai ser como Venezuela? Ela não vai ser como nenhum dos dois, vai ser o nosso comunismo. Gente, ou seja, a mulher não sabe nem que comunismo ela tá defendendo, entendeu? Mas enfim, tudo bem, né? Tudo bem. Mas aqui voltando pra pauta, né? Justamente ela é uma prova, né, de como a gente vê que esse movimento é extremamente hipócrita e incoerente. A gente tem justamente a questão do cristianismo e do feminismo, né? Uma frase até que meu pai me falou e que eu gosto de trazer aqui é que por trás de toda cristã feminista tem uma Bíblia empoeirada. Ou seja, uma Bíblia que nem é lida, né? Porque qualquer mulher, qualquer pessoa com um mínimo de inteligência, se abrir uma Bíblia em qualquer versículo que seja, vê que aquilo bate de frente com o feminismo, né? Não tem como as duas coisas andarem lado a lado. Né? E o feminismo ela possui como mãe, ele possui como uma das mães, né, Simone de Beauvoir, justamente, que a gente já falou sobre ela, que é uma feminista, né, e que se a pessoa apoia o movimento feminista, eu sei que hoje em dia tem várias vertentes do feminismo, né, hoje em dia eles inventaram o feminismo para tudo, mas queira ou não, goste ou não, a fonte é a mesma. A fonte vem lá do protofeminismo, da primeira onda, da segunda onda, da terceira onda, como a Roberta falou, explicou aí, muito bem explicado, por sinal. Até eu aprendi coisa que eu nem sabia ainda, achei muito legal, inclusive. E, tipo, e a gente vê que ele vem da mesma fonte. Então, ainda mais, por mais que hoje ele se mascare, né, que nem a Manuela fez. Feminista, mas se veste de conservadora, daqui a 2 anos vem de freira e tudo mais. A gente vê que tem a mesma fonte em comum, né? Vê que tem a mesma fonte em comum. Então, se você concorda com o feminismo, você está automaticamente defendendo as pautas dessa mulher, que foi uma pedófila, que teve toda aquela história que eu trouxe aqui, né, tudo mais. E uma frase dela, por exemplo, sobre... Até vi com a Mariana Algart, não sei se vocês conhecem a Mariana, ela é uma grande amiga minha, né? Ela postou esses dias uma frase de Simone de Beauvoir que eu achei bem interessante, que diz o seguinte: a virgindade de Maria tem principalmente um valor negativo. Maria, mãe de Jesus, no caso, né? Pela primeira vez na história da humanidade, a mãe ajoelha-se diante do filho reconhece livremente a própria inferioridade. Ou seja, ela está mudando completamente de contexto,
né, o que realmente aconteceu, tirando, anulando o fato de Jesus ser o nosso Messias, ser o nosso Salvador, e falando que a mãe, né, se ela não for feminista, ela se ajoelha diante do próprio filho, o homem, admitindo a sua própria inferioridade diante do filho. O que a gente sabe que nem é 100% verdade, porque Maria educou Jesus, né? Deus deu a Maria o papel como mãe de educar, de ensinar o Messias, né? O que dá a ela uma grande importância, não só na história do cristianismo, mas como na história do mundo inteiro, né? Poxa, toda religião, toda igreja que segue o cristianismo, seja católica, seja uma igreja protestante, por exemplo, eu sou protestante, né? Eu sou protestante. E eu acredito que vocês sejam, eu não sei se vocês são católicos. Vocês são católicos ou... Sim. Legal. Pois é, e eu admiro muito a Igreja Católica, principalmente nessa referência que ela tem por Maria, né? Pelo papel que Maria representou ali com Jesus, né? Sendo a mãe de Jesus. Ela não foi selecionada de maneira aleatória, né? Ela achou graça aos olhos de Deus. Então, enfim. E várias falácias que o movimento feminista traz, que eu até trouxe algumas aqui pra gente falar um pouco sobre elas, que vai... que vai de frente com justamente o cristianismo. Por exemplo, uma meu corpo é meu, faço dele o que eu quiser. Ou seja, meu corpo, minhas regras. Quando a gente reconhece a Cristo como nosso Salvador, lá em 1 Coríntios 6, 19 a 20, fala que já não pertencemos mais a nós mesmos, mas sim a Ele. E tudo que fazemos nessa terra, prestaremos conta a Ele, né? E aí outra falácia, eu jamais serei submissa a um homem. É uma coisa que elas falam, né? Elas pregam a igualdade, não pregam a submissão. Isso é contrário à Bíblia em todos os momentos. A submissão não é desonra para a mulher. Ela não priva a mulher de ter a liberdade dela e nem nada do tipo. Portanto, ela não deve ser comparada à servidão ou escravidão. Né? Até porque Cristo, ele fala, maridos, amem sua... Quer dizer, a Bíblia fala, maridos, amem sua mulher como Cristo amou a igreja. Cristo esteve disposto a morrer pela igreja. Né? Então, a palavra é muito clara. Ela diz assim... Esposas, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. Então, aquela que não quiser ser submissa a seu marido, não é cristã, e aquela que quiser, não é feminista, não tem como ser os dois, né? Outro é a questão de legalizar o aborto. Eu tinha mais algumas, mas eu vou pensar mais uma por causa do tempo. Mas outra é a legalização do aborto, né? Que o feminismo defende isso ativamente. A gente viu o que aconteceu recentemente na Argentina, né? E a gente reconhece, né, como cristãos, que no ventre há vida, né? Desde seu início e tal. Não importa se é um embrião, se tem 3, 9, 2 meses, Deus já está fazendo planos e sonhando com ela. Isso é afirmado lá em Salmo 79. Uma outra coisa que prova isso é quando João Batista, ainda no ventre da sua mãe, reconheceu Jesus no ventre de Maria. Né? A Bíblia fala que ele saltitou de alegria quando ele percebeu que ele estava ali perto do Messias. E alguns anos adiante, ele é o que batiza Jesus Cristo. Então a gente vê que desde ali ele já sabia, ele já reconhecia isso. Enquanto ele ainda estava um embrião no ventre da mãe dele, né? E a última que eu vou trazer aqui é: se eu casar, vou fazer o que eu quiser. Homem nenhum vai me dizer o que eu devo ou não fazer. E as mulheres, aí eu trago um versículo de Tito 2, 3 a 5 e encerro minha fala nisso. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu comportamento, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras de coisas boas, para que ensinem as mulheres jovens a serem sóbrias e a amarem a seus maridos, a amarem seus filhos e a serem discretas, castas, cuidadosas da casa, bondosas, obedientes a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então a gente vê aí em vários exemplos, a gente não precisa nem falar muito sobre, né? Versículos que falam contra várias pautas que o movimento feminista defende. Então fica evidente aí, não tem como você defender a palavra de Deus e defender esse movimento hipócrita e contraditório. Perfeito. Agora que pouco teve um comentário, a tia Marli, que eu chamo de tia por causa dos nossos movimentos da igreja aqui em São Borja, ela falando aqui, ó, cuidar do nosso corpo, ele não é nosso, sim, de Deus. Exatamente. Vai Tempo do Espírito Santo. enquanto está falando aí agora. E um abraço também para o Vitor, parceiro meu, que está assistindo e comentando aqui no WhatsApp, que ele não está comentando no Facebook, mas está comentando no WhatsApp aqui direto. E passando agora para as considerações finais, eu já falei demais, eu disse que eu não ia falar nessa live, ia deixar só para as mulheres falarem, mas aí como tivemos uma falta, então eu assumi um pouco o papel de falar, e eu vou pedir para que cada uma fale uma mulher inspiradora, mulher que vocês gostam da história da obra, e
Eu também escolhi uma, e para eu não ficar elogiando ela e falando dela, eu trouxe aqui um vídeo dela falando sobre feminismo. Eu vou colocar o vídeo e depois seguimos com as gurias para elas falarem a mulher que elas escolheram. Então, vou deixar um tempinho para elas escolher também aqui quem que elas vão falar. Miss Rand, in your novels, you portray very strong women. I was wondering why you think in the world we don't have strong women leaders. Because if you're speaking about women's liberation, that whole movement, it's a very false and phony issue. Women are human beings, so they need leaders just like men in certain professions. If in their own professions they don't need leaders, but let's say in politics, they need leaders who are men or women as the leaders have earned. There is no such thing as specifically a leader of women, but just as it would be ridiculous to say you have leaders of only men. Well, but the point is that women feel, because of the cultural inhibitors that have been placed on women, some sort of woman leadership is needed to compensate and to break those barriers and to make good all the grievances of the past. You can do it only by education. If women feel that there is prejudice against them, yes, you do it by spreading the right idea that women intellectually are not the inferior of men. Of course not, but physically they certainly that's are. what feminists are doing. They're standing up and educating. No, they're asking for government power and government handouts. They go around depriving men of jobs because you have to have quota of so many women. But their point is that they have been denied jobs all these years. So let's get at it and start swinging for it. You do not fight an evil if they think they're victims. I don't. But let us say, assuming that women have been treated unfairly, you don't fight an evil by adopting it and practicing Well, what should they do? Be nice little girls and not say anything and stay home and break bread? No. Well, what should they do? Go into any career of their choice except longshoremen or professional football player, as they're trying today, and fight for their career as every man has to fight. Would you fight for anything? How did I get here? Perfeita. Essa aí, para quem não conhece, é Ayn Rand, que é a escritora do A Revolta de Atlas, que é um livro espetacular para quem não conhece, falando sobre liberalismo também. E vamos passar para quem primeiro? Quem levanta a mão, leva. Roberto, Stephanie, quer falar? Se é Roberto que está primeiro, tá bem, então vamos lá. Bom, eu pensei, na verdade, não em uma, mas em duas mulheres de tempos muito diferentes, e uma pela questão religiosa e a outra porque a gente é bairrista mesmo, né? E então, para mim, a primeira conservadora e o primeiro exemplo de mulher conservadora que mudou a história da humanidade é Maria. É a própria Maria, mãe de Jesus. Porque ela entregou a sua vida, entregou a sua fé, né, para criar o Filho de Deus, o nosso Messias, e fez da sua família, da sua vida, então, né, recebendo a bênção do Senhor, ela mudou a vida de todos nós. Ela nos trouxe salvação. Então, ela foi resiliente, ela foi crente, e ela foi amorosa, sobretudo, e ela soube levar isso para toda a humanidade. Então, sempre trago Maria comigo, né? Então, para mim, ela foi a primeira e talvez a mais importante conservadora. E na parte, né, do bairrismo, como eu digo, né? Ai, meu Deus. Na parte do bairrismo, como eu digo, é uma mulher que eu acho fantástica na história, sobretudo do Brasil e do Rio Grande do Sul, é a dona Caetana Garcia, que é o nome da nossa cachorra, né, Jerônimo Amaral? Que foi uma homenagem, era a mulher do Bento Gonçalves,
Quando ele saiu, então, né, na Guerra dos Farrapos, ela soube também ficar com seus 8 filhos, e aí tem lá a Casa das 7 Mulheres, né, tinha as irmãs e as cunhadas, enfim, e as filhas, ela ficou ali firme, forte, também resiliente, também mantendo a família, também mantendo a fé, mantendo as tradições, né, e mantendo os negócios da família, esperando, né, que as vontades divinas e que o Bento voltasse, então, para casa com a vitória, o que aconteceu até em certa medida, né? Então, são as duas grandes conservadoras que eu considero, entre várias outras, né? Hoje são os 2 exemplos. Perfeito, Roberto. Uma coisa que eu esqueci de citar. O vô, né, o vô e a avó, né, se casaram, e aí começou as filhas e netos, e a gente sempre brincou aqui em casa que nossa família é a casa das 7 mulheres, por causa que ela é a primeira, aí depois vieram 3 filhas, já estamos em 4, depois mais 3 netas, foram para 7. E os homens são, tirando eu, os outros 2 são enxerto, né? Que é o pai e o vô. Ainda bem que não são feministas, né? Imagina. Né? E elas estão tudo comentando aqui. A tia Natália também vi agora há pouco, a Camila, minha irmã, também comentou há pouco, e o pai também aqui comentou um emoji, por isso que não aparece aqui, mas ele comentou. Então, aqui também nós temos uma casa de 7 mulheres. Fui criado por mulher e sou conservador, e elas também não são feministas, são antifeministas. Graças a Deus. Stephanie, para suas considerações finais, e quem é a nossa homenageada, a nossa inspiradora? A mulher que eu escolhi, ela não é exatamente uma conservadora. Eu diria que é mais uma liberal clássica, né, que é Margaret Thatcher. Por que eu diria que ela é mais uma liberal clássica? Porque tem uma pauta, né, que ela não defende do conservadorismo, que é a vida, né? Ela defende o aborto, mas ela também era antifeminista, anticomunista, e vai compartilhar de vários pensamentos como nós temos aqui, né? E uma frase dela que eu acho muito interessante, que até eu devo... exatamente, está aí, perfeito. Eu ia trazer essa também, mas a outra frase que eu vou falar aqui é essa. Qualquer mulher que entenda dos problemas de cuidar de uma casa está muito perto de entender os problemas de cuidar de um país. E a gente tem um ótimo exemplo aí, que é a Roberta, né? Que agora foi eleita. Graças a Deus, inclusive, parabéns, Roberta. Obrigada. Que com certeza é uma coisa que a gente vê no feminismo, que é o problema delas, às vezes, querem mudar o mundo, mas não arrumam nem a própria cama, né? E eu admiro isso muito em mulheres conservadoras como a Roberta, né? Que estão aí participando da política ativamente, estão aí levantando essa bandeira do conservadorismo e tudo mais, né? E a Margaret Thatcher, ela foi, né, um ótimo exemplo de antifeminista. Ela foi eleita parlamentar no círculo eleitoral conservador da região de Finchley, não sei se é assim que fala. Ela foi nomeada como subsecretária parlamentar no Ministério da Previdência e Segurança Nacional. Ela foi segurança do Departamento de Educação e Ciências. Ela derrotou Edward Heath, não sei direito, por 130 votos a 119. E isso não a deu a vitória, mas significou que ela teria folga para o segundo round, né? Onde venceu William Winslow por 149 a 79 votos, e ele tornou-se líder do Partido Conservador. Né? Ela também, nas campanhas para eleições, o Partido Conservador consagrou-se vitorioso, e Margaret Thatcher foi por 2 décadas a única mulher a liderar uma importante democracia ocidental. E ela ganhou por 3 vezes sucessivas as eleições gerais, e atuando como primeira-ministra britânica, por mais de 11 anos. E daí veio como ela é conhecida, né, popularmente, que é como Dama de Ferro. Ela é conhecida como Dama de Ferro justamente porque ela teve toda essa participação na política, né? Toda essa participação, e ela deixou bem claro: eu não devo nada ao movimento feminista. Ela chama o movimento feminista de puro veneno, né? Como o Luiz botou aí uma frase dela. Ela chama de puro veneno. Então ela foi reeleita em seu 3º mandato, ela renunciou como primeira-ministra, recebeu um par vitalício como Baronesa Thatcher, um título que garantiu um assento na Câmara dos Lordes. E em 2002 ela publicou o seu último livro,
E ela acabou falecendo, né, em 8 de abril de 2013, vítima de um acidente vascular cerebral. Mas ela fica aí como um ótimo exemplo, apesar de a gente não concordar 100% com ela, né? Por exemplo, eu não concordo com ela defender a bandeira do aborto, mas, assim, eu só concordo 100% com Jesus Cristo, né? Nem comigo eu concordo inteiramente. Mas ela é um ótimo exemplo de mulher que provou que nós não precisamos desse movimento para conquistar absolutamente nada em nossa vida. Então, essa é a minha consideração final. Perfeito. Aí deu coincidência por causa que essa foi a frase que eu escolhi para postar hoje. Toda segunda-feira eu tenho colocado algumas frases de alguns políticos, Que celebridades, legal! que eu concordo, e essa foi que eu postei hoje também, até para lembrar o pessoal que tinha live do feminismo, então eu escolhi ela para representar a frase de segunda-feira. Amém. Era isso, eu acho que aqui pelos comentários o pessoal gostou bastante, eu gostei bastante, eu aprendi com vocês também, e vamos deixar a live, a gente passou aqui, deu 1 hora, e eu estou tentando sempre colocar agora a live no IGTV, no Instagram, porque tem vários amigos que não têm Facebook mais, mas vou fazer que nem eu fiz na live anterior, eu vou dar uma acelerada nas minhas falas, que são menos importantes, para caber... Mas tem como você botar, Luiz? Né, até 1 hora. Até 1 hora. No GTV? Porque eu acho que tinha mudado. A live conseguia até 4 horas no Instagram. Se tu tiver na live e transformar ela em GTV, pode ir mais de 1 hora. Mas Entendi. tem um vídeo, 1 hora. Mas, ó, muito obrigada pelo convite, viu, Luiz? Roberto, foi um prazer te conhecer. Igualmente. Espero alimentar essa amizade aí. A gente se conhecer pessoalmente em breve também. Amém. Né? Então, quando você for em Brasília, me avise que eu moro lá em Brasília. Com certeza. Vicente, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela conversa. Stephanie, foi um prazer conversar com você. Foi um prazer. Eu que agradeço vocês terem aceitado, agradeço todo mundo que participou, que está comentando, que está assistindo até agora, e deixo o convite que agora, às 9 horas, né, a Stephanie tem uma live sobre aborto com o... Lá no Instagram. Com o Charles de Minas Gerais, né? Isso. Exatamente. Olha Então, só, o Luiz está por dentro da agenda de tudo. Vamos lá prestigiar, então. Tá certo? Muito obrigado a todos aí e até a próxima live, que vai ser, já tem um novo tema, que vai ser globalismo, que foi citado por cima aqui, nós vamos falar sobre globalismo, não sei se na semana que vem ou na próxima, que eu queria fazer que ter 15 em 15 dias, mas tem muito para falar, então acho que vai ter que ser de semana em semana, vai ter que ser semanal o programinha aqui. Excelente. Já tem que conversar mesmo. Globalismo, a próxima live do Entre Linhas. Muito obrigado. Perfeito. Até a próxima. Obrigada, beijo. Até mais. Tchau, Fiquem com Deus. Beijo, foi um prazer.